Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos trazer mais informações sobre os acontecimentos em Brumadinho. Então esse vídeo está muito interessante. Se você ainda não é assinante do canal, se inscreve aí. Eu vou tentar trazer sempre que houver, logicamente, informações sobre esse caso de Brumadinho, para que todos nós tenhamos a consciência da magnitude desse acontecimento e, quem sabe, aí, possamos evitar esse tipo de acontecimento no futuro. Tá certo? Nesse vídeo, vocês vão ver algumas informações interessantes que são o antes e o depois dessa catástrofe que aconteceu em Brumadinho. Eu vou tentar também calcular para vocês o volume desta barragem, que foi a barragem que rompeu, né? Então, eu estou aqui utilizando o Google Earth para coletar essas informações. Então, essa imagem que vocês estão vendo é a barragem de Brumadinho. Acredito que muitos de vocês não tenham visto ainda esse tipo de imagem, né? E eu estou trazendo para vocês aí como curiosidade o complexo da mina do Córrego do Feijão. Então, tudo isso daqui, pessoal, é a mina do Córrego do Feijão. Então, aqui é onde é feita a extração da rocha, que vai ser depois feito todo o processo de extração do minério de ferro, né? Então, olha o tamanho desse complexo. Vendo assim numa imagem pequena, parece, né, pouca coisa. Mas para vocês terem uma noção, se a gente for aproximar mais aqui a imagem, está vendo esse galpão aqui, que provavelmente era a planta de processamento do minério de ferro, ou uma das plantas de processamento. Esse galpão ele tem quase 60 metros de comprimento. Então, se a gente for pegar ele aqui, ó, tem 57, 58 metros de comprimento. Logicamente que o Google Earth não oferece uma precisão gigantesca sobre isso daí, né? Então, a gente consegue ter uma noção do tamanho. Ó. Eu vou dar um zoom e vocês vão ver o tamanho que é isso daí. Ele some no meio de todo o complexo da mina do Córrego do Feijão. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver duas barragens, tá certo? Nós temos esta barragem, que é a barragem que rompeu. Eu vou mostrar para vocês aonde exatamente essa barragem rompeu e aonde estava correndo o fluxo de escoamento desse rejeito que escoou para todo o vale. Vocês vão ver a magnitude que foi esse acontecimento. E nós temos também esta barragem aqui. Esta é uma das últimas imagens via satélite que nós temos. Logicamente, tem hoje, né? Tem imagens mais recentes, depois do acontecimento, que eu vou mostrar para vocês. Mas essa é uma das últimas imagens antes desse acontecimento de Brumadinho. Então, é uma imagem do dia 1 do mês 6 de 2018. Então, nós conseguimos ver que aqui, nesta barragem de rejeitos, até estavam crescendo alguma vegetação aqui em cima, né? Tudo isso daqui é o que é conhecido como praia de rejeitos. Eu vou mostrar a evolução ao longo do tempo, desde 2009, que é a foto mais antiga que o Google Earth tem, até hoje, para vocês terem um efeito de comparação. Então, essa daqui é a praia de rejeito no dia 1 do mês 6 de 2018. A gente consegue ver que tem um pequeno lago aqui que ainda está com lama fresca ou água superficial. Lembrando que abaixo dessa camada que aparentemente está seca, que está até crescendo uma vegetação, a lama ainda está ativa, né? Que é uma lama que ela tem uma viscosidade um pouco maior do que a água, por exemplo, mas ela ainda é líquida. Então, ela vai escorrer, né? Como aconteceu no rompimento dessa barragem. Então, não se deixe enganar pela aparência aqui de solo já seco, por exemplo, por conta dessa vegetação. Então, essa barragem, segundo o próprio presidente da Vale, estava desativada desde 2015. Então, vamos ver como ela estava em 2015. No Google Earth, nós podemos fazer isso. Eu posso vir aqui nessa régua do tempo, aqui, ó, e voltar no tempo. Olha que beleza. Então, eu vou voltar aqui mais ou menos, por exemplo, para 2016. Ó. 2016, vejam só como estava esta barragem.
a gente tem aqui uma praia um pouco menor do que era antes. Antes estava praticamente tudo aqui já com uma camada superficial mais seca, um laguinho só aqui. E aqui a gente tem mais uma parte que tem uma água superficial. Então, essa praia de Rejeitos estava maior. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Olha aqui. Esta imagem ela é do dia 16 de agosto de 2015. A gente pode ver que a praia estava menor aqui, praticamente metade. Consegue ver que até tinha um pouquinho daquelas algas ali em cima da água, que prova que essa região estava bem úmida ainda. Vamos voltar mais um pouco no tempo. Aqui, pessoal, foi mais ou menos o ponto onde a barragem parou de ser utilizada. Desse ponto para frente, segundo o próprio presidente da Vale, ela não foi mais utilizada. Ela já estava em processo de... Ele falou até uma palavra técnica lá que eu não me vi a cabeça agora, mas ela estava já em processo de decantação, final ali, não ia ser mais utilizada. De estabilização, podemos dizer. Vamos voltar mais um pouco aqui no tempo. Olha só, essa é uma imagem do mês de setembro, 11 de setembro de 2014. Então, a gente consegue ver aqui que boa parte da lama ainda estava fresca, aqui, onde está essa cor mais avermelhada. A gente tem aqui um pouco de algas também em cima dessa água superficial. Então, a lama ainda estava bem ativa nesse ponto de 2014. Vamos voltar mais um pouquinho no tempo. Aqui ainda em 2014, no início do ano de 2014, a gente consegue ver que a lama ela estava totalmente líquida aqui nesse ponto. Isso indica que esta barragem estava bem ativa nesta época. Vamos voltar mais um pouco aqui no tempo. Aqui no ano de 2013. A gente consegue até ver que tem uma parte aqui, provavelmente... Não sei se aqui eles estavam fazendo um novo alteamento ou algo parecido com isso, porque parece que tem uma obra de terraplanagem aqui. Pode ser um novo alteamento nesse ponto aqui. Aqui em 2012, certo? Lógico que existem variações, da utilização da mina. De repente a mina estava mais ativa em um determinado período desses 10 anos, desses últimos 10 anos, então a barragem também estava mais ativa. Mas vejam só, em 2009, esta era a barragem, tá vendo? A barragem tinha aqui, contando desta parte, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 alteamentos, tá certo? Então imaginem que esse primeiro aqui é o dique de partida. Depois disso, tinha 6 alteamentos. Se a gente for avançar para 2018, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alteamentos. Então, de 2009 até 2018, 10 anos, aí, esse intervalo de 10 anos, foi feito um alteamento. Provavelmente aqui no ano de 2012, aqui 2013, foi feito um novo alteamento que a gente consegue até ver aqui uma obra de terraplanagem sendo feita. Mas quanto que é o volume desta barragem? Será que é possível a gente calcular o volume dessa barragem e ter ali um nível de precisão, equiparável às informações que saíram na mídia? Eu resolvi fazer um teste. Aqui dentro do Google Earth, nós conseguimos, através dessa ferramenta Polígono, aqui no Google Earth, o mapa ele está todo em escala, o mais próximo possível da escala real. Dá para a gente ter uma noção bem próxima da realidade. Então, o que eu vou fazer? Como tem 7 alteamentos aqui, eu vou pegar mais ou menos desse terceiro alteamento para baixo, mais ou menos desse ponto aqui, e vou calcular o volume, por exemplo, de um plano inclinado, seria basicamente de um triângulo, eu vou pegar a área desse triângulo e multiplicar pela metade da altura total dessa barragem, que tem
segundo as informações da própria Vale, tinham, né, 86 metros de altura. Então, eu vou pegar desse ponto aqui e vou traçar esse polígono. Vou desenhar esse polígono. O mais próximo aqui das margens, né, para a gente ter uma noção. Logicamente que esse cálculo que eu vou fazer aqui é um cálculo grosseiro, tá, pessoal? Mas, provavelmente, o cálculo que os jornais fizeram ou os técnicos da Vale fizeram não vai ser muito diferente disso daqui também. Bom, mais ou menos isso daí. Até tem aqui um pontinho que eu podia ir mais para cá, mas é mais ou menos isso daí. Deu 94.607 metros quadrados. Então, vou abrir aqui a calculadora e vamos fazer essa conta de padaria. Ó, vamos colocar 95 mil, vamos arredondar. 95 mil metros quadrados, vezes a metade da altura total da barragem, que era de 86, então, portanto, 43 metros. 12.685.000 metros cúbicos. No jornal, nos jornais, nos principais jornais que a gente vê por aí, falou em 12.700.000 metros cúbicos. Então, bem próximo da conta que nós fizemos, né? Eles basicamente arredondaram isso daqui para 12.700.000 metros cúbicos. Lógico que não foi todo o volume que vazou. Boa parte desse volume vazou, mas ainda restou uma merrequinha aqui dentro da barragem, né? Então, deu para ter uma boa noção do volume que existia nessa barragem aí. Logicamente, uma conta bem grosseira. Vamos agora, pessoal, para a gente matar esse vídeo aí, mostrar o antes e o depois. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem a magnitude de todo o vale, né? Vocês vão ver que todo esse vale aqui foi atingido pelo rompimento da barragem, tá? E vejam só o tamanho da barragem em relação ao vale todo, para vocês verem que aparentemente, né, não dá para ter noção do volume até você calcular efetivamente esse volume, que ele escoou para todo o vale aqui, destruindo tudo que veio pela frente. Então, vamos para as imagens. Aqui nós temos a imagem do vale, né? Aqui nós temos a demarcação da barragem 6, que é esta barragem menor aqui, ó. Então, essa barragem menor, que tinha mais ou menos a metade da altura dessa aqui, ou um pouquinho menos, é a barragem 6. E essa é a barragem 1, dessa imagem aqui, ó. Então, a barragem 1, barragem 6. Aqui é um pátio onde eles faziam a armazenagem, provavelmente, do minério de ferro, que é esse pátio aqui, ó. E aqui está aquele galpão que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Tá certo? Então, esse é o antes e esse é o depois. Vejam só. A quantidade de lama que deu, né, devido ao rompimento dessa barragem. Correu todo o vale aqui, passou da pousada, né? Para vocês terem uma ideia, essa pousada estava mais ou menos aqui. Vamos ir lá no Google Earth e a gente tenta achar essa pousada. Ó, a pousada está mais ou menos aqui, ó, que é bem nessa curvinha aqui do mapa. Tá vendo? Tem uma rua aqui, não, uma estrada. Então, bem nessa estrada está a pousada. A distância dessa pousada para a barragem é de quase 3 quilômetros, pessoal. Quase 3 quilômetros de distância essa pousada estava. Então, para vocês terem uma noção até da velocidade, né, do fluxo de escoamento dessa lama, porque a barragem se rompeu e muitas pessoas morreram nessa pousada. Então, não houve tempo de aviso ou houve uma negligência, provavelmente também,
do aviso do instante do rompimento da barragem para essas pessoas que estavam aqui nessa pousada, né, e todo esse trajeto onde ocorreu o rompimento da barragem, né? Então, tudo isso daqui foi atingido pela lama. Ó. Veja um antes e o depois. Outra imagem, aqui é onde existiam aquelas plantações, né? A gente consegue ver até aqui nesse quadro menor, onde é o trecho dessas plantações. O antes e o depois. Virou tudo um lago de rejeito, de lama. Salvou só um pedacinho aqui, uma pontinha nessa parte de cima e uma pontinha nessa parte de baixo, que estavam num nível mais alto, né? Onde estava ali no nível mais baixo, ficou tudo abaixo da lama. E essa camada de lama aqui, provavelmente, sei lá, 10 metros de profundidade, porque, cara, é uma diferença gigante aqui do antes e o depois. Né? Olha só, é muita diferença. Quem sabe eu posso até encontrar as curvas de nível dessa região para a gente ter uma noção. Dá até para extrair pelo próprio Google Earth, se vocês quiserem, né, deixem nos comentários, eu posso trazer um vídeo mostrando as curvas de nível dessa região. Aqui uma foto bem interessante, tá, pessoal? Da barragem 6 do antes. Então essa é a barragem 6, a barragem menor aqui. Essa barragem menor. E o depois. Vejam só. E o que eu achei interessante nessa imagem, que provavelmente foi uma das razões da preocupação do possível rompimento dessa barragem, que agora já foi descartada, né? Que é esta mancha de infiltração de água no talude da barragem. Então, esses alteamentos aqui, como ele é feito no próprio composto do rejeito, né, o solo do rejeito ali que foi processado, quando há uma infiltração pode haver a saturação do solo, né? E a saturação do solo faz com que as partículas ali percam a coesão, percam o atrito, né, entre essas partículas e percam a sua integridade estrutural, que pode sim ocasionar aqui o rompimento da barragem, né? Então, essa infiltração do solo aqui foi muito preocupante e provavelmente ainda é preocupante. Logicamente que agora já deve ter se estabilizado, né? Principalmente essa lama aqui. Então, provavelmente foi uma das preocupações do possível rompimento aqui dessa barragem também. Né? Então, aqui a gente consegue ver os caminhões, os carros aqui, e o tamanho da barragem perto dos carros, né? Para a gente ter a noção de escala dessa barragem, que é bem menor do que a barragem número 1. Aqui uma foto mais ampliada, barragem número 6, barragem número 1, que foi a barragem que se rompeu. E o depois, vejam só. Dá para a gente ter uma noção aqui de onde foi o rompimento dessa barragem. Se a gente seguir a linha da crista do fluxo desse rejeito, né, que está escorrendo aqui, né? A gente consegue ver uma linha, e essa é a linha onde é o ponto de maior velocidade de escoamento desse rejeito. Então, indica aonde foi o rompimento dessa barragem. Mais ou menos nesse ponto aqui, se a gente for voltar para o antes aqui, ó, mais ou menos nesse ponto. Tá vendo? Então, mais ou menos no meio da barragem aqui, houve o rompimento, que indica essa linha mais escura aqui, onde há um fluxo maior, uma velocidade maior de fluxo desse rejeito. Então, podemos ver também a mancha aqui de infiltração da água na barragem número 6. E olha o tamanho dos caminhões e dos carros próximo da magnitude desse acontecimento, pessoal. É muito grande mesmo. Aqui uma outra foto, né, de um outro ângulo aqui, mostra o pátio de armazenagem ali depois do processo de mineração, barragem 6 e barragem 1. Esse é o antes, esse é o depois. Então, algo muito grande mesmo, o impacto de tudo isso. Aqui é aquele galpão de processamento, né, onde dá para ver aqui no Google Earth, que é esse galpãozinho aqui. Ele está até posicionado assim lá, né, na imagem. Ó.
Então, esse é o galpão antes e o galpão depois, a unidade de processamento, a planta de processamento. Então, tudo isso aqui é lama e água, né, que estava dentro da barragem. E aqui uma imagem do vale, né, a parte que mais foi atingida do vale, o antes e o depois. Virou um mar de lama gigantesco, né? Aqui é um campo de futebol. Ó, cabe quantos campos de futebol aqui dentro? Muitos. Então, pessoal, o impacto disso foi gigante, tá? Os jornais, eles mostram ali imagens pontuais, né? Até parece que as imagens são repetidas, mas não. Existe um mar de lama em todo o vale ali do Córrego do Feijão. Então é algo assim que foi um impacto ambiental e um impacto humano também gigante, o rompimento dessa barragem. Certo, galera? Então espero que essas informações tenham sido de alguma forma importante para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, eu vou procurar trazer, né, as informações relevantes, não dá para ficar só trazendo isso também aqui no canal, mas as informações relevantes, com certeza, eu vou trazer para vocês. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comente aí também nos comentários o que você, né, achou dessas imagens e tudo mais sobre esse acontecimento aí. Aguardo vocês no próximo vídeo, então. Valeu e até lá!